Durante muito tempo, a história dos africanos foram vistas apenas pela visão dos europeus, que retratava a fome, escravidão, pobreza. Somente anos mais tarde, os historiadores africanos começaram a desconstruir a história única da África, relatando suas maravilhas, riqueza, cultura, esporte, seus escritores, mostrando outro viés da história africana, desmistificando os estereotipos relatados pelos europeus. Oi, me chamo Rosiane, sou do 7º período de História da EAD, UPE Polo Floresta, e estou aqui junto com os meus colegas para a gente falar um pouquinho sobre o perigo da história única, segundo Chimamanda e Ana Mônica. Para Chimamanda, a consequência de uma história única é que ela rouba das pessoas sua dignidade, faz o reconhecimento da nossa humanidade compartilhada difícil, enfatiza como somos diferentes ao invés de como somos semelhantes. Diante dessa fala, nós vamos fazer um breve debate mostrando o perigo da história única. Diante disso, Maria da Saúde, para você, qual é o perigo da história única? É com imensa satisfação que venho da minha parcela de contribuição neste debate, respondendo ao questionamento da nossa companheira de curso Rosiane sobre o perigo da história única. O perigo da história única, dentro do contexto que envolve o continente africano, conforme a minha percepção, nos traz reflexões acerca de um perigo que está relacionado com o apagar, de certa forma, de uma história, apagar uma parte da história de uma nação, né? História esta que merece ser conhecida e contada, porém jamais apagada, porque a história do continente africano ela não deve ser contada apenas por um único ponto de vista de algumas pessoas ou de forma incompleta, né? Mas sim em sua amplitude, que mostre o quão rico é este continente, seja por suas belezas e recursos naturais, seja por sua diversidade cultural, né? Que tem um valor imensurável, né? Então, a história do continente africano deve ser vista com olhares que venham a enaltecê-la, valorizá-la, enfatizando sua pluralidade e não vista como uma história única apenas. A gente observa que Maria da Saúde explanou bem, né, o perigo da história única na visão dela, e a gente observa que o perigo da história única é que ele também cria estereotipos, né, que está ligado diretamente e indiretamente ao preconceito. Então, Irene Maria, diante disso, sobre os estereotipos e o preconceito, qual é a sua visão sobre esse aspecto? Minha visão sobre esse aspecto está no fato de percebermos que as impressões que definiam a África anteriormente eram contadas por europeus de formas preconceituosas, o que gerou as diversas tipificações. Compreende-se, portanto, que os perigos de uma história única está no fato dessa tornar-se incompleta e, com isso, gerar a marginalização e, consequentemente, o preconceito. São esses conceitos que Ana Mônica e Chimamanda nos fazem refletir. Somos seres construtores de nossas próprias histórias e, por isso, participamos da mesma. Nos reconhecemos como tais, devemos procurar enxergar as diversas faces, ao mesmo tempo desconstruir visões equivocadas, possibilitando, dessa forma, minimizar os estereótipos construídos anteriormente. Agora é a vez de nosso colega Felipe Valdir dar sua contribuição nesse debate sobre o perigo da história única. Felipe, de que forma cria uma história única e como desconstruí-la? Sabemos que a história única se trata da visão estereotipada que a sociedade tem em relação a alguns povos, culturas ou crenças. Um dos povos que mais sofrem com esses estereótipos são os povos que vivem nos países mais pobres do continente africano. Um dos maiores meios de propagação dos estereótipos é a mídia.
logo que, sempre que se referem aos povos africanos, insistem em frisar apenas na pobreza e na miséria. Sendo assim, a melhor forma de desconstruir esses estereótipos é abrindo a mente, pesquisando, buscando outras fontes e não se deixando envolver pelo senso comum. Muito já foi falado, né? O que é o perigo da história única, sobre o estereotipo, o preconceito, como construir e desconstruir uma história única. Mas Chimamanda, ela também fala do poder, que ele é um fator que causa a história única. Qual é a sua visão sobre essa afirmação, Irene Oliveira? Rosa, em relação aos meus colegas que já explicitaram muito bem, né, a questão da história única, quando se fala desse poder, esse poder está relacionado à forma que as histórias são contadas e por quem elas são contadas, podendo causar impactos positivos ou negativos na vida de uma pessoa, até mesmo no continente, que no caso da África, que quando Chimamanda fala desse poder, né, que ela conheceu só a questão dos livros, das histórias europeias, causou impacto na vida dela, até na questão da própria cultura dela. Como exemplo, nós temos a região sul, quando fala do sertão. A forma que a história do sertão é prepassada gera essa questão única também, porque por muitas vezes a região sul só pensa que o sertão é seca, é fome, onde na realidade o sertão é de uma cultura imensa, mas a forma, né, que é retratado faz com que as pessoas pensem assim, dessa forma. Então, esse poder está relacionado a isso, a forma que as histórias são contadas e prepassadas para os outros.